como é que tu vê a questão do Eduardo Bolsonaro? Ele foi praticamente 130 vezes ao exterior de 2018 para cá. Isso com um mapeamento que foi feito, principalmente pela Juliana Dalpiva. Então, ele passou de 130 viagens ao exterior de 2018 para cá para se encontrar com líderes de extrema-direita e dessas 100 vezes aos Estados Unidos para se encontrar com líderes da extrema-direita. Nos últimos tempos, últimas semanas, em território estadunidense, ele atacou o Itamaraty, ele atacou o governo Lula, ele atacou Alexandre de Moraes. Ele voltou para o Brasil, passou o carnaval e foi de volta para os Estados Unidos. Representações do campo progressista pediram cassação de passaporte diplomático, cassação de mandato, prisão preventiva e, no mínimo, evitar que ele chegasse à liderança da Comissão de Relações Exteriores e não vai ser possível. O presidente da Câmara já deu um desdobre, disse que tem a ver com o número de bancada, etc, etc, etc. Eduardo Bolsonaro está mais para um futuro sucessor do pai ou para um embaixador do Brasil em terras estadunidenses? Olha, eu penso que essas viagens do Eduardo Bolsonaro, por exemplo, ela é a expressão de uma coisa, em primeiro lugar, de que a extrema-direita no Brasil, no mundo hoje, está extremamente organizada, extremamente articulada entre si. Tá? Não se trata de mais de um monte de voos solos ou coisas dessa natureza. Na verdade, é um movimento que já vem de bastante tempo. Quem fez um processo de disputa, ao contrário do que eles dizem, quem fez um processo de disputa cultural, ideológica, de maneira orquestrada, desde os anos 40, 50, e foi ganhando cada vez mais projeção, são grupos liberais, conservadores e mesmo religiosos, que já têm há décadas processos articulados nesse sentido. O Instituto Atlas Research, por exemplo, é um exemplo disso, que tem mais de 400 grupos afiliados, mais de 70 na América Latina, grupos de propaganda do liberalismo, coisas nesse sentido. Um projeto de poder envolvendo as igrejas, sobretudo de matriz evangélica, ligada à teologia do domínio, entre outras coisas, e algo que vem se desenvolvendo desde os anos 80 nos Estados Unidos e que ganhou corpo no Brasil nos últimos 10 anos. E há hoje uma articulação muito grande, uma articulação que tem uma força material enorme, que é o alinhamento completamente das chamadas Big Techs, que são hoje as maiores empresas do mundo, as 7 grandes, a maior parte das pessoas, né, ligadas a Google, Facebook, Twitter, para não falar de outras empresas de tecnologia, que hoje tem uma influência que não tem um precedente na história, porque nós estamos falando de redes sociais, de meios de comunicação, que hoje bilhões de pessoas utilizam cotidianamente, que tem algoritmos que direcionam, que orientam o que as pessoas vão assistir, o que elas vão ver, que tipo de discurso vai estar mais acessível a elas. Então, eu penso que as viagens, além, evidentemente, de procurar apoio dos Estados Unidos e do Trump pro Bolsonaro aqui no Brasil, coisas nesse sentido, também tem relação com essa organização a nível internacional da extrema-direita. Veja a atuação do Elon Musk nas eleições da Alemanha, por exemplo, recentemente. Atuação direta, inclusive, não mais uma atuação indireta, dissimulada. E aí fica a pergunta, se agora com a vitória do Trump eles colocaram a cara para fora, estão atuando diretamente, veja, os principais agentes dessas empresas, em processos eleitorais, inclusive fora dos seus países, imagino que já não vinha se fazendo nos últimos meses, por meio de algoritmos, por meio de direcionamento e coisas dessa natureza. Mas veja, evidentemente, emplacar uma pessoa, no caso, Eduardo Bolsonaro como substituto, envolve muito mais do que qualquer tipo de articulação interna e mesmo a vontade do próprio Bolsonaro, principalmente hoje, que a direita brasileira ela vem fazendo com que vários nomes se despontem, né, com distintas características. Você tem ali uma vertente mais liberal, empresarial diretamente, ligada ao Zema. Você tem o Nicolas Ferreira, que aparece como o mais fiel discípulo do Bolsonaro, mas a gente sabe que vai ser assim enquanto o render eleitoralmente e tudo mais, se precisar descolar e fazer voos próprios, vai o fazer. Na minha opinião, está bastante aberto. Você tem o Tarcísio, que é governador de São Paulo, embora a gente saiba que ele pense diferente do Bolsonaro em algumas questões, mas ele tem se mantido leal a ele até então. Mas eu acho que é um cenário que está bastante aberto, mas eu vejo cada vez menos possibilidade
do Bolsonaro conseguir catapultar os seus filhos como os principais, digamos assim, nomes, figuras públicas e organizadores da direita brasileira. Ele é uma força significativa ainda, mas essa coisa tem aberto, na minha opinião. E os outsiders, os chamados outsiders, eles vão cumprir que papel nessa história? Se a gente pegar, por exemplo, Pablo Marçal e Gustavo Lima, só para pegar 2 exemplos, isso vem para bagunçar o coreto, como diria minha avó, ou cumpre uma função política de fato? Cumpre uma função política, né? Por exemplo, o Pablo Marçal, por bizarro que fosse os seus discursos, e era, né? Não há a menor dúvida disso, mas ele tem orquestrado formas de comunicação via redes sociais, envolvendo cortes de vídeos, envolvendo uma massa de pessoas que passa indiretamente a trabalhar para ele na divulgação, seguindo inclusive o André Otaut, que é um cara que já fez isso nos Estados Unidos, se tornou um dos mais pesquisados em termos de Google e outras redes sociais em 2020, 2021. Ele é uma máquina de publicidade. Aquilo que ele consegue fazer, as redes de televisão hoje não fazem, por exemplo. Tá? Ainda por cima com um apoio, por assim dizer, indireto, porque os algoritmos e tudo mais que regem as redes sociais hoje favorecem esse tipo de conteúdo. É claro que eu acho que, por exemplo, o Pablo Marçal talvez tenha errado a mão, né? Tenha ido longe demais nas eleições de São Paulo, foi declarado inelegível agora. Não acredito que isso possa se reverter no curto prazo, mas não descarto o surgimento de novas figuras como ele, né? Gustavo Lima apareceu aí numa possível chapa do Caiado, por exemplo, que é uma figura da direita mais tradicional brasileira, desde os anos 80 e tudo mais, que mostrou uma certa força contra Bolsonaro nas eleições de Goiás esse ano, venceu o candidato indicado pelo Caiado, venceu aquele que era apoiado pelo Bolsonaro, nas eleições municipais, nos principais municípios do estado de Goiás. O Caiado aparece aí como uma alternativa. É difícil dizer, né? É difícil dizer, mas eu acho, não sei se teria tempo hábil para uma figura como o Marçal surgir, mas já existem figuras com peso muito grande, como é o caso do Nicolas Ferreira, né? Podem ou não se associar com outras figuras da direita brasileira. Eu acho que tem muita possibilidade de ter uma associação, caso o Bolsonaro a inelegibilidade permaneça, assim esperamos, né? Que não haja nenhum tipo de concessão nesse sentido. Mas é muito possível que uma figura como o Caiado se associe a um outsider, como o Gustavo Lima ou entre outros, para conseguir, digamos assim, não ter uma divisão nessa chapa da direita no próximo processo eleitoral. Mas é um negócio que eu não ponho a minha mão no fogo, não. Porque a gente sabe que para o Bolsonaro o que interessa não é a direita, o que interessa para o Bolsonaro é ele. E entenda-se por ele a família dele, né? Inclusive, ele mudou de discurso e se adequou aos discursos que geravam mais popularidade com uma facilidade tremenda, conforme isso favorecesse eleitoralmente ou não. Bolsonaro nunca foi um liberal ao longo da vida, né? Ele assumiu esse discurso a partir de 2016, 2015, quando ele viu que o que estava pegando nesse setor era discurso liberal. Então, foi, tá, agora eu sou liberal, né? Então, eu creio que ele vai forçar a mão, caso a sua inelegibilidade permaneça, para que seja um dos seus filhos o candidato. Ele vai forçar a mão nessa direção, né? Mas é claro que já tem outras forças envolvidas aí na parada e não tem como a gente cravar o que vai acontecer.